Eu sei que não vai dar de forma satisfatória para a gente entrar como eu gostaria. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a proposta é que hoje à noite e amanhã também nós falemos um pouco a respeito das confusões teológicas e filosóficas daquilo que é chamado no meio da comunidade cristã de calvinismo. Quem aqui já ouviu falar do calvinismo? Quem sabe o que é? Para quem não sabe, eu vou dizer, é uma coisa diabólica, é uma praga, uma doença que veio dos infernos para destruir os cristãos. E, infelizmente, tem muita gente que pensa que o calvinismo tem alguma coisa a ver com o cristianismo, mas não tem nada a ver com o cristianismo. É uma filosofia oriental misturada com o cristianismo, que sequestra termos da Bíblia, pega passagens bíblicas, pega termos bíblicos e faz com que as pessoas que não têm muito conhecimento fiquem confusas. Então é sobre esse assunto que a gente vai falar. E obviamente que não dá para a gente falar de forma satisfatória sobre esse assunto em tão pouco tempo, tá? Não tem como. Existem inúmeras ministrações minhas sobre esse assunto lá no meu site, no meu podcast de áudio, tem também no meu canal do YouTube, é só colocar o meu nome, Natan Rufino, você vai encontrar, e você procura lá na pesquisa e você vai ver que há muita coisa sobre isso. Eu faço indicação de livros também, faço abordagens de passagens que são questionáveis, falo sobre Judas, falo sobre Romanos capítulo 9, versículo por versículo, que inclusive a gente vai tentar fazer isso aqui amanhã à noite, né? Mas hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês, abordando esse tema, entrando em alguns pormenores, mas eu quero apenas compartilhar o meu coração e a minha preocupação sobre o assunto. Quem esteve aqui ontem à noite, quando eu contei um pouquinho da minha história de conversão, deve entender por que eu considero o calvinismo como uma coisa venenosa, uma praga, um câncer, que pode matar uma igreja. Na verdade, o calvinismo tem dividido inúmeras denominações ao longo da história, até hoje em dia também, e tem matado muitos cristãos, porque é uma arapuca intelectual e filosófica que depois que a pessoa entra, muito raramente ela consegue sair. Nenhum calvinista, por exemplo, se converteu com uma pregação do calvinismo. Os calvinistas se convertem com a pregação do evangelho, exatamente como a gente conhece, que Jesus morreu por todos, que ele foi à cruz pelo pecado de todos os homens, que Jesus Cristo não morreu apenas por quem foi eleito por Deus, mas por todos os seres humanos, porque o sangue de Jesus não é apenas para a purificação dos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Então a pessoa recebe o evangelho, crê nele, confessa Jesus e é salva. Só que o problema é que essas pessoas que se converteram com a pregação do evangelho, depois que acabam ouvindo alguns pregadores e leem alguns livros, começam a achar que o calvinismo é uma espécie de evolução intelectual para o cristão. E aí, quando ele está mais avançado, depois de muito tempo de crente, ele larga o evangelho verdadeiro e se envolve com a filosofia calvinista. O calvinista, ele não nasce, ele se produz artificialmente, através da influência de pregadores, de livros e assim por diante. Hoje em dia, na internet, existem muitos canais de calvinistas que estão fazendo esse desserviço no corpo de Cristo. Não é que o calvinista seja uma pessoa do mal, o homem, a pessoa calvinista. Não é que ele seja diabólico. Nós estamos falando que diabólico é o calvinismo. Quantos entendem a diferença entre calvinista e calvinismo? O calvinismo é a ideologia, a filosofia, que é uma praga. O calvinista é a pessoa que se vê refém desse tipo de labirinto intelectual. É até bom que alguns de vocês não saibam o que é o calvinismo, mas é importante a gente ter conhecimento bíblico suficiente para se prevenir desse tipo de influência, desse tipo de ideia, porque muita gente é pega de surpresa. E alguns pensamentos muito simples confundem as pessoas. Por exemplo, eu, antes de me converter, conheci as músicas de Raul Seixas. Quem esteve aqui ontem à noite deve lembrar. Uma das músicas do Raul, não é apenas uma que trata sobre o tema, mas uma das músicas de Raul se chama Judas. E ele usa Judas, que é uma espécie de ícone do conceito da predestinação fatalista, calvinista, né, dessa suposta soberania divina, determinista, totalitária, ditatorial. E ele fala ali naquela canção exatamente as mesmas coisas que os calvinistas pregam. Claro, os calvinistas usam uma terminologia aparentemente bíblica. Eles usam versículos bíblicos, termos teológicos, e aí confunde o crente. Todo mundo, quando ouve Raul falando, diz, não, o Raul Seixas não pode estar falando sobre o que a Bíblia diz. Só que os pensamentos do Raul são coerentes com a linha filosófica calvinista.
Mas só que as pessoas não são honestas o suficiente para admitir essa verdade. Porque nessa canção de Raul Seixas, quando ele fala sobre Judas, é basicamente a mesma coisa que os calvinistas pregam. Porque Judas teria sido um amigo fiel de Jesus que foi escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. Tudo porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Se Judas não tivesse traído Jesus, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos 12, mas aí o mundo não teria a marca sagrada da cruz. Ou seja, fazia parte de um plano secreto, de um plano maior, com um objetivo mais nobre. E para provar que o amava, Jesus pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo, que a sua boca então marcou. Tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Na verdade, a música de Raul Seixas se baseia num evangelho apócrifo, o evangelho de Judas. Não é considerado sagrado, inspirado por Deus, não é canônico, mas existe uma literatura antiga, de muito tempo atrás, supostamente escrita pelo filho de Judas, o que também já é uma grande mentira, porque a palavra de Deus revela que ele não deixou descendência, ele morreu antes do tempo, e não deu para ter posteridade. A própria Bíblia previa isso nos Salmos, que ele ficaria sem descendentes, ficaria deserta a sua morada, ele não perpetuaria o seu nome, mas reza a lenda, no mundo dos céticos e dos incrédulos, que um suposto filho de Judas teria recebido do seu pai o segredo do que aconteceu. Judas só teria traído Jesus porque Judas foi solicitado para uma tarefa mais elevada, mais difícil do que todos os outros apóstolos. E Jesus só teria pedido isso a Judas porque tinha que ser uma pessoa muito consagrada, muito dedicada, muito fiel a Deus para ter coragem de trair Jesus para que o plano de salvação desse certo. Aí Judas teria contado tudo para o seu filho, que escreveu o evangelho apócrifo que leva o nome do pai dele, o evangelho de Judas. Se você for numa livraria secular e procurar pelo evangelho de Judas, é possível que você encontre. Só que o que eu quero que você entenda é que, embora Raul Seixas tenha baseado a sua canção nesta lenda que se pauta no livro apócrifo de Judas, o raciocínio lógico, a filosofia em cima da coisa, né? Essa especulação intelectual é exatamente o mesmo caminho que percorrem os calvinistas. O calvinismo é isso, é simplesmente filosofia barata, imprestável, que mais prejudica do que ajuda. Eu poderia falar com vocês sobre Judas, explicar o que as Escrituras têm a dizer a respeito dele, do que aconteceu com ele. Eu tenho uma mensagem inteira sobre Judas que eu chamo de Judas também era gente. Por que eu digo isso? Porque existem alguns que saíram do calvinismo e que evoluíram a doutrina na cabeça deles. Claro que os calvinistas têm vergonha de qualquer tipo de associação entre esse grupo e os supostos calvinistas moderados. Mas um grupo que saiu do calvinismo chegou a dizer que há pessoas que estão na Terra que não são seres humanos, são apenas demônios encarnados. E eles usam passagens como aquela onde Jesus contou uma parábola dizendo que havia um campo, aí veio o inimigo, aí plantou o joio no meio do trigo de noite, aí o joio cresceu junto com o trigo e não dava mais para saber o que era trigo e o que era joio. Aí eles acham que Jesus estava dizendo com isso que tem gente na terra que não é gente. E essas pessoas que não são gente de verdade, mas são demônios encarnados, não podem se converter. Essas pessoas estariam destinadas ao inferno. Jamais se converterão, jamais receberão a Cristo. Elas não vão jamais se arrepender de nada, porque são demônios encarnados. Então existe essa linha de interpretação, que é uma espécie de evolução do calvinismo. A pessoa não vai se converter porque é um demônio encarnado, e para tentar rebater esse pensamento ridículo, eu coloquei o nome da mensagem de Judas também era gente. Ou seja, ele não era um demônio encarnado, como algumas pessoas poderiam querer que ele fosse. De fato, Judas cumpria pré-requisitos que nem Paulo cumpria para poder ser apóstolo do Cordeiro. Apóstolo do Cordeiro é uma terminologia bíblica que se aplica única e exclusivamente a 12 homens, por questões proféticas, de simbologia em relação às 12 tribos de Israel, etc. e tal. Então, Paulo não podia fazer parte dos 12 apóstolos do Cordeiro.
Por quê? Para preencher a vaga naquele apostolado e ministério, a pessoa tinha que ter estado com Jesus durante todo o tempo em que ele andou na terra, começando no batismo de João, até o dia em que Jesus foi elevado às alturas. Um destes deveria se fazer, com os 11, testemunha da sua morte, sepultamento e ressurreição. Paulo não preenchia os pré-requisitos para ser um apóstolo do Cordeiro. Paulo foi um apóstolo de outra categoria, mas Judas, por incrível que pareça, cumpria os pré-requisitos. Ele estava lá. É por isso que quando ele se matou, se enforcando, quando Judas se levanta, lá em Atos capítulo 1, do versículo 16 ao 26, ele diz exatamente isso, falando de Judas. No versículo 21, ele fala: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia que ele foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E falando sobre Judas, ele diz: convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque Judas, isso é Pedro falando inspirado pelo Espírito, porque Judas era contado entre nós, ele teve parte neste ministério. Aí você diz: ué, mas será que ele não foi escolhido para trair Jesus, como Raul Seixas sugere, através da inspiração do livro apócrifo do Evangelho de Judas? Será que ele não foi predestinado para isso, num linguajar mais calvinista? Será que ele não foi eleito para ser perverso? Será que ele não foi escolhido para ir para o inferno? Será que ele não estava com destino previamente estabelecido por Deus pela sua soberania, como diria um calvinista? Não, ele não foi escolhido para trair Jesus. Lá em Marcos capítulo 3, do versículo 13 em diante, está escrito para o que Judas foi escolhido. Diz que Jesus subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, os que vieram para junto dele, e então designou estes 12, dos quais Judas fazia parte, designou estes 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e para exercerem a autoridade de expelir demônios. Era para isso que Judas tinha sido chamado. É por isso que depois que ele faz o que faz e acaba se desviando e se mata, etc. e tal, Pedro, quando vai falar da necessidade de que alguém substitua o seu cargo, o seu apostolado, ele diz: e substitua essa vaga da qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Ou seja, Judas não foi chamado para trair Jesus. Ele foi chamado para fazer exatamente o que os outros fariam. Ele se desviou do cargo, ele se desviou da função, ele se desviou do apostolado. O simples fato dele ter andado com Jesus não faria com que automaticamente ele se transformasse num pregador, num homem de Deus. Ele precisava ouvir a palavra, receber a palavra no coração, como qualquer outro homem. E o fato de Deus ter visto antecipadamente o que Judas fez, o fato de Deus ter visto aquilo antecipadamente, não faz de Deus o responsável pelo que ele viu. Há textos no Antigo Testamento que falam sobre coisas que vão se cumprir na vida de Judas, na traição de Judas, mas as declarações proféticas dos salmos que apontavam para um comportamento de Judas não são decretos dos quais Judas não poderia fugir. Muitos calvinistas não entendem isso. Tem muito crente que nem é calvinista e também não entende. Declarações proféticas nem sempre são decretos divinos estabelecidos por Deus pela sua soberania para que tais coisas aconteçam. Não, às vezes são revelações de coisas que Deus viu no futuro. São furo de reportagem profético. Quantos estão entendendo? Então Deus revela antecipadamente uma coisa que ele viu acontecendo, para que quando aquilo acontecer o povo saiba que merece confiança tudo aquilo que Deus diz. Então não é que Deus esteja decretando que seja assim no futuro. Deus está revelando o que ele viu acontecendo. Vocês estão entendendo, gente? Às vezes isso dá um nó na nossa cabeça, porque a nossa cabeça é muito limitada. A gente não consegue perceber a diferença entre presente, passado e futuro. A gente vive no tempo presente, mas no presente a gente vive, na verdade, os 3 tempos. Esse tempo aqui a gente pode chamar de presente, mas o mesmo presente é o passado que eu estou inventando a cada segundo. É ou não é? E não é o futuro que eu estou entrando a cada momento? Eu estou no futuro, estou no passado, enquanto eu vivo o presente. Para você ver como isso é confuso, se eu perguntasse para vocês, eu acho que até vocês se enrolariam. Se eu perguntasse assim: gente, que momento é esse? Presente, passado ou futuro? O que vocês me diriam? Esse momento é presente, passado ou futuro? Que momento é? Presente. Tá, e se eu perguntasse assim: que momento era? O que é que vocês me dizem? Não, tá vendo como vocês não sabem?
Vou repetir de novo. Que momento é esse? Presente. Que momento era? Que momento era? Hein, gente? Tá vendo? Não gera uma confusão? É uma coisa tão simples, não é? Tão simples e o pessoal fica perdido. Por quê? Porque a gente não sabe como lidar com conceitos assim. E é por isso que a nossa linguagem a respeito dos tempos, às vezes, gera essa confusão. As pessoas perguntam, Deus sabia que o homem iria pecar? Ou seja, eu conjugo o verbo de uma forma que eu deixo implícito que Deus já estava malcomunado com o que aconteceria. Como se Deus tivesse algum tipo de relação com as decisões que o homem tomou. Eu falo, Deus sabia. E se eu dissesse, Deus soube? Tem alguma diferença? Porque eu estou usando a mesma limitação humana, a conjugação verbal limitada que nós temos, para falar sobre uma coisa que está relacionada à realidade divina. Deus, ele vive numa realidade atemporal. Ele não vive nesse limite que nós experimentamos. Ele não está dentro da necessidade de conhecer a sucessão dos momentos. Ele não está limitado ao que nós chamamos de passado, presente e futuro. Para Deus, tudo é uma coisa só. Mas quando a gente tenta lidar com essas questões, a gente se atrapalha. É por isso que eu perguntei, que momento é esse? Aí vocês disseram muito bem, presente. Foi só eu vir para cá para dar uma ideia de que o tempo passou e perguntar que tempo era aquele que vocês já se atrapalharam. E vocês disseram, era passado. Não, não era passado. É passado porque era presente. Quantos entendem a diferença? Vamos lá, gente. Calma, peraí, vamos devagar. Eu vou até perguntar de novo para ver se vocês entenderam o raciocínio. Que momento é esse aqui? Presente. Olha só, eu estou fazendo esse passo para dar uma ideia de que o momento já passou, a gente já chegou no futuro, né? Aí eu pergunto assim, que momento era aquele? Não era passado. Ele é passado. Ele era presente. Percebeu a diferença? Ele só era presente, porque ele é passado. Ou seja, é uma confusão. Eu queria só mostrar para vocês de forma prática como realmente dá um nó na nossa cabeça. E não é uma coisa complicada, é uma coisa simples. Mas a gente se atrapalha até com a nossa forma de se expressar. A gente não sabe conjugar o verbo da forma correta. Eu perguntei, que tempo era aquele? Aí todo mundo, era passado. Não, não era passado. Ele era presente. Ele agora é passado. Vocês entendem, gente, a nossa limitação? Vocês estão me entendendo? Por que eu estou fazendo isso? Para vocês compreenderem que existem coisas na Bíblia que são mais ou menos assim. Se a gente não tiver essa perspicácia, né, essa presença de espírito, de perceber de que tempo a passagem está falando, e se a gente não souber colocar a perspectiva humana e a perspectiva divina, a gente se enrola no meio do caminho e vai tentar solucionar questões espirituais com a nossa inteligência humana. E a mente humana não foi feita para resolver questões espirituais, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém, irmãos? Então, cuidado com essas dúvidas que corroem o teu coração, que te deixam inquieto. Ah, Deus sabia que Adão pecou, Deus já viu, né? Aquela coisa antes do homem pecar, Deus já sabia. Gente, se para Deus não tem passado, presente e futuro, quando Adão pecou, Deus viu ele pecando. Ele viu no dia que Adão pecou, ainda que para Adão aquilo pudesse ser chamado de futuro. Então Deus viu, eu gosto de conjugar o verbo assim, Deus viu, porque não tem diferença dizer Deus sabia ou Deus soube. É tudo uma questão de entender a perspectiva divina. Mas se isso ajuda a pessoa a compreender que não é uma determinação divina, então ótimo. Por exemplo, nós temos passagens como o Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que ajuda bastante a gente a compreender isso. Lá em Apocalipse 24 está escrito assim, eu vi também tronos, nestes sentaram-se, presta atenção à conjugação dos verbos, tá? Eu vou ler, mas presta atenção como é que ele faz. Ele diz, eu vi tronos, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram, não é não adorarão, ele está falando do passado. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam, não é não receberão, ele está conjugando no passado, não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, não é viverão, e viveram e reinaram durante 1000 anos. Aí eu pergunto, ele está falando do futuro, do passado, de que tempo ele está falando?
Bom, a gente sabe que é uma coisa que ainda não aconteceu, porque isso aqui vai acontecer no final da tribulação, antes do começo do milênio. De fato, ele diz, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, como se fosse uma coisa que já tivesse passado. Só que João escreveu isso entre os anos 96 e 99 depois de Cristo, mas ainda não se cumpriu. Por que ele não disse viverão, reinarão, adorarão? Por que ele colocou no passado? Porque ele recebeu uma revelação da parte de Deus. Para Deus é como se tudo já tivesse acontecido. E Deus compartilhou com o coração dele e ele revelou da forma que ele sentiu, da forma que ele recebeu. Mas a gente sabe que ainda está no futuro. Mas para Deus não faz diferença. Quantos estão entendendo? Parece complicado. Mas a gente só tem que entender que é Deus, na sua graça e misericórdia, compartilhando conosco um pouco do conhecimento que Ele tem. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Agora, não é porque Deus sabe de tudo que Deus é responsável pelas coisas que Ele sabe. Quantos estão entendendo? Não significa que Deus é responsável pelas escolhas que Ele viu o homem fazer. As pessoas perguntam assim, se não existe um destino certo no futuro, então você quer me dizer que o anticristo, ele vai poder se converter? Né? As pessoas dizem, os calvinistas que acham que são muito inteligentes gostam de fazer essa pergunta. Então quer dizer que o anticristo ele poderia ter se convertido? Ou poderiam perguntar sobre Judas, né? É a mesma coisa, é o mesmo princípio. O anticristo vai poder se converter? Gente, o anticristo poderia ter se convertido se ele tivesse feito isso. Só que, pelo que parece, Deus que nos revela um pouco do futuro e do que aconteceu mais para frente, o anticristo viveu a vida toda e nunca se arrependeu, nunca confessou Jesus e nunca se arrependeu. Então, como ele não se converteu? Como ele não confessou Jesus, a história dele está completa e não tem como ele mudar o seu passado. Assim como você não consegue mudar o que você fez na semana passada, assim como você não consegue mudar o que você fez no mês passado, assim como você não consegue mudar o seu passado, o anticristo não consegue mudar o dele. O fato de ele ter vivido e ter feito o que ele fez, e Deus ter nos revelado algumas das coisas que ele fez, que ele viveu, não faz de Deus responsável pelo que ele revelou. Mas o anticristo teve a sua chance enquanto ele viveu aqui nessa terra. Quantos estão me entendendo? Por que isso é complicado? Por que isso se torna um pouco confuso? Porque nós estamos tentando compreender coisas a partir de uma perspectiva divina. E se não tivermos essa cautela, essa humildade, essa paciência para pensar sobre o assunto, a gente vai querer inventar uma explicação. A gente vai dizer, não, as coisas só são assim porque Deus quis que fosse. Porque se Deus não quisesse que as coisas fossem assim, elas não teriam sido. Porque quando Deus quer, Ele manda e pronto, e acabou-se. Porque Deus é soberano. O que os calvinistas falam sobre a soberania é, na verdade, uma caricatura da soberania bíblica e verdadeira. Esse tipo de soberania que eles pregam, um Deus totalitário, ditador, que determina, que faz o que quer, que decide quem vai ser criado para ir para o inferno e decide quem vai ser criado para ser salvo. Talvez alguns de vocês nem saibam disso, mas no calvinismo puro, né, no calvinismo ortodoxo, no calvinismo real, as pessoas são eleitas para serem salvas e outras pessoas são eleitas para serem jogadas no inferno. Tem muito calvinista que tem vergonha dessa posição. Essa é a posição oficial, é a posição de Calvino. Está nas institutas da religião calvinista, que o pessoal pensa que é religião cristã. Mas são institutas da religião calvinista, que Calvino escreveu. Está lá no livro dele. Ele falando o que se fala o que se chama na teologia de dupla predestinação. Deus teria criado uma pessoa para salvá-la e Deus teria criado uma pessoa para jogá-la no inferno. Antes da pessoa nascer, Deus já teria determinado que ela vai nascer para ser jogada no inferno. Mas para que isso, Natan? Pelo simples fato de Deus querer mostrar que Ele pode. Para glorificar, enaltecer o poder que Deus tem de criar uma pessoa para jogar ela no inferno. Isso é bíblico, gente. Isso é saudável. Isso faz sentido. Isso não revela o caráter de Deus expresso através de Jesus Cristo. Não é esse o tipo de Deus a quem Jesus Cristo veio revelar ao mundo. Só que os calvinistas não dizem isso abertamente, porque alguns deles têm vergonha. Então, eles tentam arrodear, fazer o meio de campo, eles usam linguagem que mascara o que eles realmente pensam. Eles não falam disso abertamente. Poucos têm essa coragem de falar abertamente aquilo que eles pensam.
Então, eles pegam as pessoas que estão dentro da igreja e vão conduzindo elas devagarinho. Quando essa pessoa já é crente há um certo tempo, está lá no grau 33, aí ela é apresentada às doutrinas mais profundas do calvinismo, que trata exatamente sobre isso. Gente, isso é diabólico, é perverso. Agora, tem gente que diz assim, mas se Deus é soberano, então por que que Ele não se mete na minha vida, Ele interrompe uma escolha errada que eu fiz e impede que eu sofra as consequências daquilo? Só que as pessoas não compreendem o que é a soberania de Deus. Deus é soberano a ponto de ter querido criar o homem livre até para desobedecê-lo. Isso demonstra muito mais a soberania que Deus tem, o poder que Deus tem, porque Deus foi capaz de criar um homem que tem condição de rejeitá-lo. Porque os calvinistas pensam que para Deus ser soberano, só vai rejeitar Deus quem Deus quiser que rejeite. Ou seja, Deus cria a pessoa para rejeitar. Mas para mim, o poder e a soberania de Deus é ainda maior exemplificada quando nós cremos que Deus fez o homem com a capacidade de escolher rejeitá-lo, se este assim quiser. Não sei como é que Deus foi capaz de dar tamanha responsabilidade às mãos do homem, mas se Deus é soberano, eu acredito que Ele é capaz. Ou seja, é muito mais justo falar da soberania de Deus desta forma do que dizer que para Deus ser soberano, Ele tem que controlar todas as escolhas, todas as decisões, todos os sentimentos, todas as ações. É por isso que tem gente que pensa que a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden é uma prova deste controle divino, desta predestinação para a queda, porque como o homem cairia se Deus não tivesse plantado tudo, montado o palco. E até hoje tem gente que se pergunta, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden se Ele não tinha planos para o homem cair, né? Só que as pessoas não entendem que se Deus quisesse que o homem realmente fosse livre, Deus teria que dar ao homem a oportunidade de pecar. Como é que Adão poderia saber que servia a Deus porque queria, se ele não tivesse a escolha de desobedecer, a opção de desobedecer? Como o homem saberia que servia a Deus por livre vontade, se ele não tivesse escolha? Seria uma marionete, seria um fantoche. Quantos estão entendendo? Eu só posso ser galardoado pelas minhas obras, porque cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, né? Pelo bem ou pelo mal que tiver feito através do corpo. Eu só posso ser galardoado pelas minhas obras se eu tiver a opção, a condição de não obedecer. Se eu só obedeço porque eu sou um robô pré-programado, como é que eu vou ser galardoado, recompensado por uma coisa que eu fiz, se eu fiz o que fiz fora da minha escolha, fora da minha capacidade, fora da minha vontade? Eu fui pré-programado para isso. Eu fui controlado como um fantoche evangélico, uma marionete cristã. Deus me fez fazer. Deus quis que eu quisesse. Então tudo seria uma grande fraude, um grande embuste. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden prova que Deus fez o homem de fato livre, porque ele tinha a opção de pecar se ele quisesse. Quantos estão entendendo? Ter a chance de pecar, gente, é uma coisa boa. Ter a opção de pecar é uma coisa boa. Eu não estou dizendo que pecar é bom, mas ter a opção de pecar prova que nós servimos a Deus porque nós queremos servi-lo. Não é porque me falta escolha, não, eu tenho muita escolha, tenho muitas opções, eu tenho muita chance de pecar. Graças a Deus, para que eu saiba que eu tomei a decisão certa. Claro que Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos fortalece e por aí vai. Então, o que a gente tem que entender é que as pessoas têm a liberdade de escolherem, mas em algumas situações, como no caso de Judas, como no caso do anticristo, Deus antecipadamente revelou o que ele viu sobre cada um, porque Deus ele não é surpreendido por nada. E Deus continua sendo o Senhor da história. E não é porque um homem é rebelde, um homem é pecador, porque Judas traiu a Cristo, ou porque o anticristo vai fazer o que ele vai fazer, que Deus vai ser surpreendido, porque Deus não é surpreendido por nada. E pelo contrário, ele mostra antecipadamente das coisas que ele sabe, para que as pessoas confiem no plano de Deus. Amém, irmãos? Agora, isso não significa que Deus está criando pessoas para serem más por causa do seu plano. Se as pessoas que estão fazendo o que não devem,
como Judas, o anticristo, e os pecadores do mundo de forma geral, estão vivendo da forma que estão vivendo por uma determinação divina, essas pessoas merecem entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus. Quantos entenderam o raciocínio? Se, como os calvinistas pensam, as pessoas estão no mundo pecando porque Deus quis que elas pecassem, se as pessoas estão no mundo fazendo o que fazem porque Deus determinou que assim o fosse, essas pessoas que estão pecando merecem entrar no céu porque estão fazendo exatamente o que Deus quis. Quem faz a vontade de Deus merece ser recompensado. Agora, às vezes os calvinistas querem defender os seus argumentos e eles dizem assim: na verdade, Natan, o homem é pecador. O homem nasce mal. O homem não presta. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, vai lá e salva alguns que não merecem serem salvos. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele não precisa salvar ninguém, mas por que ele salva? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Só que o que eles dizem é que não dá para explicar por que Deus só quer salvar alguns. Para mim isso não faz o menor sentido. Porque na ideia deles, Deus tira o livre-arbítrio das pessoas que ele vai salvar. Porque essas pessoas não têm escolha. É por isso que para elas que foram elegidas, eleitas, escolhidas por Deus para serem salvas, a sua graça para elas é irresistível. Ela não consegue rejeitar Jesus. Ela não consegue resistir à graça de Deus. Por quê? Porque ela faz parte daquele grupo que Deus escolheu para salvar. Uma pessoa dessa não tem como rejeitar Jesus. Porque ela não tem liberdade de escolha. É por isso que para ela a graça é irresistível. Ela vai ser salva nem que não queira. Vai ser abençoada por cima de pau e pedra. Deus vai enfiar a sua salvação pela sua goela abaixo. Quantos estão entendendo? É exatamente isso. Aí, para eles explicarem como Deus faz isso de forma amorosa e graciosa, eles dão um exemplo que parece inteligente. Mas quando você começa a mexer, você vê que não tem sentido. Porque eles dizem assim: se você fosse um pai e você tivesse um filho esquizofrênico, e esse menino quisesse se matar, porque ele não tem noção do que faz, você não o amarraria para o seu próprio bem? Você não o tolheria da sua liberdade? Você não o privaria do seu livre-arbítrio? Entende o raciocínio? Ou seja, você faz uma interdição na vida do filho, amarrando ele para o bem dele, para ele não se matar. Então eles dizem que é mais ou menos a mesma coisa que Deus faz. Por quê? Porque o povo do mundo está perdido, é uma massa perdida, né? As pessoas só fazem o que não prestam. Aí Deus suspende o livre-arbítrio daqueles que ele quer salvar, para que essas pessoas não experimentem o pior, que seria a danação eterna, o inferno. Aí vai lá e, tirando o seu livre-arbítrio, faz o bem para ela. Ou seja, eles querem dizer que essa ação divina de tirar o livre-arbítrio da pessoa é para o seu próprio bem. É por isso que Deus salva por cima de pau e pedra, enfia suas bênçãos pela goela abaixo. E a graça de Deus para estes é irresistível. E eles gostam de usar esse exemplo. O que eles não contam quando usam esse exemplo é que essa esquizofrenia que está na vida do filho foi o próprio pai que colocou. O próprio Deus faz a pessoa ser esquizofrênica, dá na pessoa a vontade de querer se matar, porque é Deus quem controla tudo. E aí Deus faz a pessoa querer se matar para que Deus vá lá e impeça ela de fazer o que ele quis que ela fizesse. Vocês entenderam? Essa parte o calvinista não conta, né? Que Deus que controla tudo faz as pessoas quererem se matar, faz as pessoas estragarem a sua vida. Aí depois ele vai lá para salvar a pessoa do mal que ela faz com ela mesma, que foi predeterminado por Deus. É uma furada, gente. O calvinismo é uma grande idiotice. Pode parecer bonito, mas quando você começa a mexer direitinho, você vai ver que não faz sentido. Que tipo de amor de Deus é esse, que poderia salvar todo mundo, mas ele não quer salvar todo mundo e só salva a quem ele escolheu? O que você sentiria de um pai que entra numa casa em chamas e tem 2 filhos sentados na sala e ele pega um e deixa um e leva o outro? E ele podia salvar os 2, mas pelo seu beneplácito, pelo beneplácito da sua vontade, ele quis salvar apenas um. Você acha que esse pai é amoroso? Esse pai é bondoso? Isso é uma expressão de amor? Não é, gente. Não é. Mas é exatamente o que o calvinismo quer convencer a gente. É como aquele marido carnal, endemoniado,
que ele é obcecado pela mulher e a mulher, vivendo uma vida de abusos, decide que não vai mais continuar nesse relacionamento. Sábia, ela decide sair de casa e construir a sua vida longe desse homem endemoniado, possuído pelo demônio, né? Aí o que é que ele faz? Ele assassina ela, ele mata ela, porque se não vai ficar com ele, não vai ficar com mais ninguém. E aí depois, quando vão entrevistar esse assassino desses programas de televisão que falam sobre crime, aí ele diz: matei por causa do meu amor por ela. Matei porque eu amo. Matei porque se não vai viver comigo, não vai viver com ninguém. É mais ou menos o mesmo tipo de ideia que os calvinistas têm sobre Deus. Como se Deus impedisse as pessoas de serem livres. E ele faz o que faz porque ama. Mas isso não é amor, gente. Isso não é amor. Pelo contrário. O amor divino, o amor bíblico, é aquele que não se conduz inconvenientemente. Deus é amor. E não é porque ele ama as pessoas que ele vai invadir a individualidade da pessoa e abençoá-la por cima de pau e pedra. Pelo contrário, ele respeita as escolhas, ele respeita as decisões, embora ele não concorde, ele não se conduz inconvenientemente na busca dos seus interesses. É do interesse de Deus que todos os homens sejam salvos. É do interesse de Deus que a pessoa confesse Jesus como Senhor da sua vida. É do interesse de Deus que ela seja salva, que ela seja feliz. Mas não é porque Deus está interessado nisso que ele vai se conduzir de forma inconveniente para enfiar as suas bênçãos pela goela abaixo da pessoa que precisa. Quantos estão entendendo? É por isso que você vai encontrar em vários lugares da Bíblia, Deus sempre oferecendo a oportunidade. No último capítulo da Bíblia, no último capítulo de Apocalipse, lá no capítulo 22, se eu não me engano no versículo 17, talvez, não tenho certeza, mas lá ele fala: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. Quem quiser, não é se Deus quiser ou quem Deus quiser. Porque o que a Bíblia nos mostra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, é que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, gente? Amém. Vocês estão me ouvindo? Amém. A quantos Deus quer salvar? 1 Timóteo 2, 4 diz: Deus quer que todos sejam salvos. Mas por que nem todos têm sido salvos? Porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não é simplesmente Deus quem tem que querer, e só porque Deus é a pessoa que está querendo, isso não vai acontecer automaticamente, na marra, por cima de pau e pedra. Deus respeita a individualidade humana, e é por isso que cada um vai ser julgado, pelas escolhas que fez, pelas decisões que tomou. Cada um tem que escolher por si só. É por isso que o evangelho tem que ser pregado. É por isso que Cristo morreu. É por isso que as pessoas rejeitam a Cristo. É por isso que pessoas vão parar no inferno. Não é porque Deus está querendo que seja assim, mas é porque as pessoas não estão querendo exatamente a mesma coisa que Deus quer. Vocês compreendem isso, gente? Se você duvida da liberdade que você tem, do livre-arbítrio que você possui, basta você deitar na avenida ali, esperar o caminhão vir e você vai ver como você morre. Morre na hora. Você mesmo pode fazer isso. Não é da vontade de Deus, não é o que Deus quer, mas é possível. Porque nós temos a capacidade de até mesmo nos prejudicarmos. Só que, gente, claro que a gente está aqui conversando informalmente, mas é tão nocivo o que o calvinismo faz, e a pessoa que vai sendo envolvida nos argumentos diabólicos que o calvinista oferece, quando fala sobre esses enigmas da salvação, esses mistérios, como eles colocam, é tão profundo o negócio, é tão complicado, que a pessoa não percebe que está entrando dentro de um labirinto. Quando ela percebeu que não sabe mais o caminho de volta, ela não sabe mais o que fazer. Muitas pessoas me mandam cartas, me mandam e-mails, me mandam mensagens, desabafando a angústia que experimentam, porque não sabem o que fazer com a sua vida depois que se misturaram com os pensamentos calvinistas. Tem uma carta de uma amiga minha, que ela me mandou em 1996, que eu sempre faço questão de ler. Aliás, 1997, que eu sempre faço questão de ler. Ela me deu permissão para ler, desde que eu não dissesse quem ela era, mas como ela redigiu muito bem os sentimentos que ela tinha na época, ela fazia parte de uma comunidade cristã que pregava esse tipo de ideia, né? Esse tipo diabólico de cristianismo, essa visão calvinista,
deturpada, né, porque não é a palavra de Deus, e ela, depois de um tempo, ficou tão angustiada que ela me escreveu. Eu tinha um grupo de oração na minha casa, lá em Fortaleza, ela frequentava esse grupo de oração, ela estava indo muito bem, estava crescendo espiritualmente, aquela coisa toda. Eu me mudei para Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama, e esse grupo se desfez. Muita gente voltou para suas igrejas, mas o pessoal mais chegado, mais íntimo, acabou perseverando e surgiu uma igreja a partir desse grupo de oração que eu tinha na minha casa. Ela, por exemplo, voltou para a igreja dela, que defendia essa linha de pensamento fatalista, determinista, né, que o calvinismo prega, o calvinismo defende. E aí, depois de um tempo, ela me escreve dizendo o que é que tinha acontecido com ela por causa da influência que ela começou a receber. Ela começou a ouvir tanto essas pregações que ela se viu perturbada. E para desabafar, ela escreveu uma carta para mim, achando que eu podia ajudá-la. E eu vou ler essa carta para vocês, porque eu acho que ela retrata muito bem, ela coloca de uma forma assim, muito inteligente, o que é que acontece com pessoas que ficam vulneráveis a esse tipo de pregação, que não tem condição de se defender, não tem condição de se defender sozinha. E é uma pena, porque isso acontece com muita gente espalhada aí nas comunidades cristãs pelo Brasil afora. E ela disse assim, 10 de agosto de 1997, saudades. Olha o que ela diz. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu já não sei nem por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de te abrir o meu coração, porque eu sei que eu vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como estou, eu vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia. Meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais e etc. mais. O fato é que eu cansei de fazer isso, exatamente porque não obtive dele resposta alguma, pelo menos não pessoal, como indivíduo, como eu sempre pensei que fosse, mas somente fazendo parte de uma coletividade, no povão. Nada direcionado a problemas e decisões específicas, nada. Você me conhece um pouco e você sabe, como sempre, eu busquei com sinceridade, eu tinha meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou pior agora das criaturas. Eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que eu sou especial para Ele. Se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Cada dia mais eu acho sim que Ele faz acepção de pessoas. Imagino que você deva estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito. Me desculpe, eu sei que eu devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender. Tudo o que fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar a atenção dele, afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou eu não sou filha, ou ele não me ama. Não sei mais nem o que pensar, eu estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga, nada. A dúvida de tudo o que sempre criei ser verdade deu-me medo de tentar o suicídio, como por 2 vezes eu quis. Para falar a verdade, eu nem sei quem eu sou. Me sinto abandonada por ele, por mais que você vai me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela 2ª vez. Tenho medo de tudo. Me acho vulnerável. Não sei mais no que acreditar. Acho que no final ele conspira contra mim, porque eu me rebelei e eu vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para ser outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? É uma pergunta inteligente ou não é? É uma pergunta inteligente, é uma pergunta válida. É por isso que eu acho interessante ler a carta dessa minha amiga, porque tem muita gente que está a passos largos entrando dentro desse labirinto sem perceber, paquerando com um pregador calvinista aqui, paquerando com uma pregação calvinista ali, olha um canalzinho aqui, olha um canalzinho ali, aí o pessoal diz, mas é porque tem umas coisas boas que ele diz. Você tomaria um copo de água com 5% de cocô? Não, né? Então por que você faz isso com a sua vida espiritual? Porque você se expõe a coisas que podem te levar a uma situação irreversível. Você não sabe o problema que isso pode causar nos teus sentimentos, nas tuas emoções, nas tuas ideias, na tua vida espiritual. Hoje você não sabe. Mas quando você estiver enlaçado no engodo do diabo com dúvidas que vão te deixar assim, aí você vai se lembrar daquilo que eu estava falando. Então é por isso que eu gosto de mostrar
uma situação vivida por uma pessoa que eu conheci de perto, amiga íntima minha, conheci de perto, e aqui ela se expressando muito bem para alertar todos aqueles que me ouvem. Aí ela diz, sabe o que eu queria? Eu queria respostas. Eu queria dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara. Eu preciso de ajuda, eu sei disso, mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso. Talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, sempre fui tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos 18 meses, 1 ano e meio, tão forte quanto essa. Mas, como se diz, quanto maior o gigante, maior é a queda, né? Minha mãe talvez até suspeite, mas não tem certeza do que esteja acontecendo. Aí ela diz, e eu quero que continue assim. Ela já tem preocupação demais, até porque quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, falando de Deus, continua para mim surdo, mudo e cego. Talvez eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também, vê se não me esquece. Desculpe o besteirol acima, mas não me abandone. PS, aguardo ansiosa os seus carões. Aí você diz, eu não acredito que uma pessoa que é crente de verdade chegue numa situação como essa. Você não conhece essa minha amiga. Você não tem ideia do quão crente, do quão firme essa menina foi a vida inteira. Superando todo tipo de dificuldade. Mas por causa de pensamentos, ideias, sentimentos diabólicos, vindos em forma de pregação, deixou ela assim, fraca, vulnerável, insegura. Graças a Deus ela está bem, tá? Ela superou essa crise existencial, casou, lidera junto com o marido uma igreja, estão pastoreando uma igreja lá na cidade de Fortaleza, está super bem. Mas nem todo mundo escapa, nem todo mundo tem essa sorte. Eu conheço gente que se desviou e foi para o mundão, e conheço gente que se matou, crente, que deu tiro na própria cabeça. Eu conheço, por causa de dúvidas, filosofias e questões calvinistas. Você não sabe o problema que isso pode causar no coração de uma pessoa, porque a fé calvinista ensina que se uma pessoa está na igreja, por mais que ela se esforce, se ela não for escolhida para ser salva, essa pessoa vai morrer dentro da igreja, mas quando morrer vai para o inferno, porque não está na lista dos escolhidos. Não está na lista. Não tem o que faça. Para você ter uma ideia, existe uma coisa cebosa que eles dizem, que se chama de graça evanescente. Eu não sei se vocês conhecem isso. Alguém aqui já ouviu falar da graça evanescente? Alguém já ouviu? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque não ter ouvido é bom porque você não se mistura. Mas não ter ouvido também e não saber o que é, pode deixar a pessoa vulnerável a engolir pensando que é uma coisa bíblica. A tal da graça evanescente é um pensamento que os calvinistas têm, que eles dizem que tem pessoas que vêm para a igreja, atraídos por Deus, que tem uma graça que Deus coloca na vida deles, mas é uma graça que Deus deu que não é para ficar. É uma graça que se esvai à medida que o tempo passa. Por isso a graça é evanescente. É um nome bonito para uma coisa feia, né? É um termo teológico que eles usam para falar sobre aqueles a quem Deus engana. Eles não dizem isso, mas eu tenho coragem de dizer, porque isso é um engano. Eles dizem que Deus coloca essa graça temporária, é uma fé temporária na vida de alguém, para a pessoa pensar que foi eleita, quando na verdade ela não é. Então ela está na igreja como se fosse crente, ela ora como se fosse crente, ela dá o dízimo como se fosse crente, ela faz tudo como se fosse, sem ser. Antes dela morrer, mais cedo ou mais tarde, essa graça vai se esvair, né? Ela vai desaparecer, vai perder a força e ela vai cair no mundão, porque é o lugar ao qual ela foi destinada por Deus. É uma graça evanescente colocada por Deus. Gente, isso é diabólico. Que tipo de Deus é esse, gente? Pelo amor de Deus. Como é que tem gente que se diz crente, que tem coragem de falar uma idiotice dessa? Vocês não concordam comigo que isso é uma coisa ridícula, não? Aí você diz, Natan, mas me dê aí um argumento bíblico, teológico, para que eu possa combater essas ideias calvinistas. Só tem um que você precisa. Quando você se encontrar com um calvinista e começar a falar claramente o que é que ele pensa, o único argumento teológico profundo que você tem que dar para ele é esse. Isso. É só o que ele merece ouvir. Por quê? Porque não faz sentido.
é ridículo, é podre, é nojento. É uma praga isso. Só que vem mascarado, de bonitinho, num pacotinho, presentinho, aquela coisa toda, o pessoal engole e não percebe. É ridículo, gente. É ridículo. O nosso Deus, por mais que ele se ire, puna, mate, lance no inferno, nosso Deus é amor. E Cristo, ele foi enviado ao mundo para morrer por todos os homens. Por todos os homens. Não apenas pelos eleitos. Porque na cabeça dos calvinistas, Deus não ama todo mundo. Deus só ama os eleitos. Vocês sabiam disso? Deus só ama aquelas pessoas que ele criou para serem salvas. Jesus não morreu por todo mundo na religião calvinista. Jesus só morreu pelos eleitos. Porque ele só ama os eleitos. É só os eleitos que podem ser salvos. É assim que o calvinista pensa. Eles usam termos que parecem profundos, bonitos, inteligentes, né? O povo que está destinado ao inferno, eles chamam de réprobos. O povo que está destinado ao céu, eles chamam de eleitos. Mas, na verdade, é uma terminologia aparentemente bíblica, mas é a mesma coisa das castas hindus. São pessoas que nascem em castas, das quais elas não podem sair. Elas não conseguem migrar para uma casta diferente. Nasceu naquela casta, está lascado. Vai ficar naquela casta até o fim. Não importa qual casta seja, se ela faz parte do grupo dos réprobos, ela nunca vai poder ser salva. Porque ela foi criada para ser lançada no inferno, para glorificar a Deus, porque pode fazer isso. Isso é ridículo, gente. Eu tenho nojo do calvinismo, porque eu sei o que eu passei, as minhas confusões com as músicas de Raul Seixas, aquela coisa de pensar que Deus está controlando tudo, e de achar que o meu sofrimento era uma determinação divina, e que as pessoas que sofriam e que morriam era porque Deus queria, como se fosse um sádico. Eu não conseguia aceitar o Raul Seixismo, me incomodava, eu achava inteligente, me atraía, eu queria pensar, mas eu não tinha respostas. Aí eu me converto, vou para uma igreja evangélica, cristã, aí chega lá os meus professores de escola bíblica dominical e vêm me convencer de que o Raul Seixas estava certo, falando sobre Deus. Aí pegam Romanos 9, pegam a Bíblia, pegam Efésios 1, aí pega tudo que é texto na Bíblia que eles encontram para me provar que o Raul Seixismo é a mesma coisa do cristianismo. O que foi que eu fiz? Me desesperei. Eu não tinha resposta, um novo convertido, que acabou de sair do manicômio, que ainda toma remédio controlado, vai dizer o quê? E eu ficava agoniado, eu chorava, porque eu não tinha resposta. Eu ia para dentro de casa, né, quando eu voltava para casa, eu ficava em agonia, em desespero. Graças a Deus que depois que eu fui batizado no Espírito Santo e passei a orar em línguas, as coisas começaram a clarear. O Espírito Santo começou a comunicar informação. E eu comecei a entender devagarinho. Fui me fortalecendo aos poucos. Não tinha respostas, mas eu tinha certeza que a Bíblia não apresentava um Deus assim. Então eu saí do Raul Seixismo, saí do hinduísmo e caí no olho do furacão. Lá dentro daquela igrejinha lá que quase me convencia a virar calvinista também, né? Mas, irmãos, esse bate-papo aqui informal que eu estou trazendo a vocês é uma forma de tentar prevenir vocês. Tomem cuidado, cuidem com seus filhos, se são jovens, adolescentes, que estão entrando na faculdade. Às vezes o pessoal é muito curioso, né? O jovem universitário, aí ele vai procurar, é crente, viveu a vida inteira dentro da igreja, aí ele fica acostumado com aquilo ali. Aí quando ele vai para o mundo da universidade, ele começa a descobrir muitas outras coisas, aí ele vai procurar um cristianismo mais cerebral, mais sólido, mais profundo, vai tratar sobre questões, né, de cosmogenia, cosmologia, filosofia. Aí começa a se enveredar por esses caminhos, e esse é o campo em que os calvinistas gostam de ficar, porque os calvinistas se acham mais inteligentes do que a ralé cristã. Eles zombam dos inferiores. Os pentecostais, para eles, não significam nada. Eles zombam dos pentecostais, dizendo que somos pessoas que temos problemas psicossomáticos. A gente reage dessa forma, a gente flui nos dons, a gente ora em línguas, porque nós somos pessoas mentalmente deficientes. E eles zombam
do resto do cristianismo, porque se acham melhores, são eleitos, são especiais, estão no creme de la creme, né, do cristianismo. E aí eles engabelam os jovens universitários com essa conversinha bonita, sabe? Falando disso, falando daquilo, palavra bonita, isso, aquilo, outro. Aí a pessoa começa a se envolver. Daqui a pouco você percebe o quê? Essas pessoas indo para as igrejas reformadas. Que, na verdade, a teologia reformada não é a mesma coisa que teologia calvinista. Os calvinistas sequestraram o termo reforma para fazer parecer que teologia reformada é a mesma coisa que a teologia calvinista. Mas quando Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, Calvino tinha 8 anos de idade. E há todo um legado do pentecostalismo, do fluir dos dons, na história da reforma. Eles não podem querer tomar posse do que é a reforma, porque eles usam a ignorância do povo. Então, esse momento é apenas para alertar, para tentar vacinar alguns de vocês, tá? Mas se Deus quiser, amanhã a gente vai estudar aqui Romanos 9, versículo por versículo, e a gente vai tentar expor quais são os erros de interpretação do calvinista, com aquelas passagens chaves que falam sobre vaso de honra, vaso de desonra, Jacó, Esaú, endureceu o coração de Faraó, o que realmente Paulo quis dizer com aquilo ali, né? Porque há muitos outros textos que os calvinistas usam para tentar confundir o povo, mas se a gente compreender um pouquinho de Romanos 9, eu acho que a gente já tem meio caminho andado, tá? Deus abençoe vocês, obrigado pela paciência e pelo carinho, beijo do coração, até a próxima, tá?